A chuva batia forte nas janelas grandes da fazenda do meu pai. Mas a verdadeira tempestade estava acontecendo dentro do quarto. Parabéns, Ethan, meu pai disse, entregando um envelope grosso, cor creme, pro meu irmão mais novo. Você merece tudo isso, a casa, a empresa, o dinheiro. Você ganhou. Eu estava sentada à mesa de madeira escura, com as mãos no colo, tentando não tremer. Meu irmão não conseguia me olhar nos olhos. O maxilar dele estava travado. Minha mãe desviou o olhar, fingindo brincar com a pulseira. Aí meu pai olhou para mim. E você? Ele disse, com um sorriso frio. É uma inútil, vive correndo atrás de sonhos. É sensível demais, emocional demais. Não posso deixar meu legado com alguém que ainda pensa com o coração. Tinha 5 pessoas na sala, ele, meu irmão, minha mãe, o advogado e eu. Mas por um instante, me senti invisível. Meu pai nem hesitou ao empurrar os papéis pro advogado. Pode ir, vamos tornar isso oficial. Pai, eu sussurrei, com a voz falhando. Não faz isso. Ele riu. Poupe-me da cena, Laia. Você não é mais uma criança. Você escolheu sair. Você disse que queria fazer algo significativo. Ele até fez aspas com os dedos, zombando. Foi ajudar gente estranha, e pra quê? Sem dinheiro, sem sucesso, só anos jogados fora. Você nunca perguntou por que eu fui embora. Eu falei baixo, com a voz tremendo. Você nunca se importou. E ainda não me importo, ele disse seco. Isso aqui é o mundo real, não um dos seus sonhos de caridade. Seu irmão ficou, trabalhou, me mostrou lealdade. Ele mentiu pra você, eu disse. Você só não quis enxergar. Meu pai riu de novo. Isso é inveja falando. O advogado, um senhor chamado Sr. Caldwell, começou a parecer desconfortável. Apertou forte a pasta que segurava, e o suor escorria na têmpora. Eu acho, ele disse devagar, que antes de qualquer assinatura, tem algo que o senhor precisa saber. Meu pai fechou o rosto. O que você tá dizendo? Senhor, Caldwell limpou a garganta, ajeitou os papéis. Existe uma emenda no testamento. Foi feita anos atrás, mas selada a pedido da mãe do senhor, sua falecida mãe. Minha avó. A única que me entendia. A única que dizia que eu tinha mais força no meu silêncio, do que muita gente nos seus gritos. Que emenda? Meu pai perguntou, já irritado. O senhor, Caldwell abriu a pasta e tirou um documento amarelado. Ela pediu para adicionar isso depois da última visita ao cartório. Era para ser lido só se o senhor decidisse deserdar sua filha. O rosto do meu pai endureceu. Isso é ridículo, ela não tinha autoridade para isso. Tinha sim, o advogado disse firme. Ela tinha 51% das ações da empresa principal da família. O senhor nunca contestou essa cláusula. Ela era legalmente válida. Meu irmão se mexeu, desconfortável. Minha mãe congelou, a mão parada sobre o colar de pérolas. O senhor, Caldwell se virou para mim. Senhorita Laia, a senhorita quer ler, ou prefere que eu leia? Eu nem me mexi. Olhei pro envelope na mão de Ethan. Aquele que, até agora, parecia conter todo o poder do meu pai. Leia, eu disse, calma. O advogado abriu o papel. No caso de minha neta Laia ser considerada indigna por seu pai, eu concedo a ela total controle sobre minha parte da empresa, com todos os direitos de voto transferidos pro nome dela, para valer imediatamente. Isso substitui qualquer distribuição anterior relacionada à empresa. Silêncio. O único som era a chuva, agora mais leve, como se também escutasse. O que isso significa? Meu pai rosnou. Significa, o advogado disse olhando para mim, que sua filha agora é a sócia majoritária. E nada que o senhor assinou hoje pode mudar isso. Meu pai se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no chão. Isso é um absurdo, ela nem entende de negócios. Talvez não entenda da sua maneira, eu falei, levantando devagar. Mas eu sei liderar, sei cuidar das pessoas. Sei construir sem pisar em ninguém. E sei ser o tipo de pessoa que a vovó teria orgulho. Meu pai ficou parado, primeiro sem acreditar, depois com raiva, e por fim, confuso. Isso não, ela não pode, ele murmurava. Dei um passo à frente, minha voz calma, mas firme. Você disse que eu era inútil, que eu não trazia nada de valor. Mas a verdade é que eu nunca precisei provar nada para você. Então, olhei pro advogado. Vamos continuar, por favor,
temos trabalho a fazer. Meu irmão abaixou os olhos. Minha mãe abriu a boca como se fosse dizer algo, mas ficou em silêncio. Meu pai nem voltou a se sentar. Não disse mais nada. Só ficou ali, parado, travado, enquanto o mundo que ele achava controlar escapava pelas mãos. A sala ficou tão silenciosa que parecia que o ar tinha sumido. Meu pai estava de pé, com os lábios apertados, o maxilar tenso. As mãos agarradas na cadeira com tanta força, que os nós dos dedos estavam brancos. Pela primeira vez na vida, eu vi algo nos olhos dele, que nunca pensei que veria: medo. Ele não gritou, não fez escândalo. E isso só deixou o silêncio mais pesado. Não era aceitação. Era choque. Um homem que perdeu tudo e nem percebeu a hora que isso aconteceu. Por favor, sente-se, eu falei, com sinceridade. Não falei por deboche, nem por vingança. Porque, apesar de tudo que ele fez, eu não era como ele. Eu não queria humilhar ninguém. Eu só queria algo que me foi negado a vida inteira: respeito. Mas ele não se mexeu. Quem falou foi meu irmão, Ethan. Espera aí, isso não é justo. Ela foi embora. Ela não queria saber do negócio. Ela fugiu para ensinar ou cuidar de órfãos. Sei lá. Eu me ofereci para ajudar em abrigos. Ajudei a construir moradia para mães solteiras. Eu disse, firme. Eu não fugi. Eu encontrei meu propósito. Nem todo mundo precisa de uma sala de reuniões para fazer a diferença. Isso é bonito e tal, Ethan murmurou, ainda segurando o envelope como se fosse um bote salva-vidas. Mas você não sabe nada sobre como tocar a empresa. Sei o suficiente, eu respondi. Sei que você andou manipulando números e desviando dinheiro para uma empresa falsa, em nome daquele seu amigo. Os olhos do Ethan se arregalaram. Laia. Minha mãe engasgou. A voz dela finalmente subiu. Chega. Isso é família. A gente não precisa se destruir assim. Ah, agora é família? Eu disse. Minha voz fraquejando só um pouco. Era família quando vocês ficaram calados, enquanto ele me chamava de peso morto. Quando ele deu tudo pro Ethan, sem nenhum obrigada, pelo que eu abri mão para manter essa família de pé por trás dos panos. Você nunca foi feita para esse mundo. Ela sussurrou. Eu sei, eu disse, balançando a cabeça. Todos vocês deixaram isso bem claro. Menos a vovó, ela pensava diferente. O advogado tossiu discretamente. Se me permite, senhorita Laia, as ações não foram o único legado que sua avó deixou. Ela deixou mais uma coisa para você. Algo que ela pediu para ser entregue só nesse momento. Ele colocou a mão na pasta e tirou um pequeno objeto. A caixa era velha e gasta. Quando o advogado abriu, vi dentro uma bússola dourada, antiga, igual a que minha avó costumava deixar na estante. Ela sempre dizia que aquela bússola ajudava a encontrar o caminho quando tudo parecia perdido. Embaixo dela, havia uma cartinha dobrada, com meu nome escrito com a letra delicada dela. Minhas mãos tremiam quando abri. Minha querida Laia. Se você está lendo isso, então seu pai fez exatamente o que eu temia. Mas não o odeie. Ele é fruto de um mundo onde ensinaram que poder é mais importante que amor. Você, minha doce menina, nunca foi fraca. Você sempre foi a força silenciosa que manteve todos nós unidos. Essa bússola é para você, porque agora o caminho é seu, e não importa o que os outros digam. Eu confio que você vai saber guiar com sabedoria. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu respirei fundo e segurei. Olhei para o Sr. Caldwell. Podemos continuar, eu disse. Ele me entregou a pasta com os documentos. Os mesmos que meu pai preparou para me apagar da história. Mas agora, eles não valiam mais nada. Assinei, reconhecendo minha posição como controladora da empresa. Foi aí que meu pai falou, com a voz baixa: você acha que isso te faz poderosa? Acha que ela te deu essa vantagem por amor? Ela fez isso para me provocar. Olhei bem nos olhos dele, e finalmente vi o homem por trás da arrogância. Não, eu disse, ela fez isso porque acreditava em mim. Porque sabia que eu usaria esse poder para curar, não para machucar. Saí daquela sala com a cabeça erguida. O peso de anos de rejeição ia saindo de mim aos poucos. Como se eu estivesse tirando uma armadura velha e enferrujada. Mas lá fora, não havia paz me esperando. Havia guerra. Porque poder sempre atrai inimigos. E meu pai, ele ainda não tinha desistido. Mal tinha começado a andar pelo corredor, quando senti como se as paredes estivessem se fechando.
Minhas pernas me levavam para frente, mas por dentro, eu estava desmoronando. Não de arrependimento, mas de alívio. Não era vingança. Era liberdade. Depois de anos de silêncio, anos pisando em ovos, tentando arrancar um sorriso de um pai que me tratava como um peso, agora, pela primeira vez, eu não era a filha invisível. Eu era quem carregava a bússola. Do lado de fora da casa, o céu cinza se abriu numa chuvinha fina. Fiquei lá, sozinha, deixando a chuva molhar meu blazer. Cada gota parecia lavar o peso que eu carreguei por tanto tempo. Foi então que ouvi a porta abrir atrás de mim. Laia. Era o Ethan. Me virei. Ele não estava bravo, ainda não. Mas o olhar dele tinha aquele brilho que eu conhecia bem. Aquele olhar que dizia que ele ia mudar de cara. Ia virar alguém frio, calculista. Você não precisa fazer isso, ele disse. Fazer o quê? Perguntei. Me empurrar para fora, ele respondeu, dando de ombros. Nós dois sabemos que esse é seu próximo passo. Fiquei parada, não disse nada. Você se acha uma ameaça, Laia? Acha que só porque assinou uns papéis virou poderosa? Ele riu. Você não tem coragem para liderar. Meu coração bateu forte, mas eu não deixei isso aparecer. Eu não tô aqui para provar nada para você. Falei, calma. Tô aqui para liderar com integridade. Algo que essa família esqueceu. Ele chegou bem perto de mim. Eu te dou 2 meses, antes de você voltar rastejando. Essa empresa não é uma instituição de caridade, Laia. É um campo de batalha. Levantei o queixo e respondi, não. É uma chance. Uma plataforma. E eu vou usá-la para construir, não para destruir. Ele riu de novo, balançou a cabeça. Você é mesmo ingênua. E então, foi embora. Mas o jeito como ele saiu, algo nos olhos dele, nas mãos fechadas, me mostrou que isso não era o fim da luta dele. Era só o começo. Nos dias que vieram, tudo se mexeu como nuvens de tempestade. As notícias se espalharam rápido. Nos corredores, os funcionários sussurravam meu nome como se eu fosse um fantasma voltando do exílio. Alguns pareciam aliviados. Outros com medo. Eu não mudei muita coisa no começo. Não vim para demitir todo mundo, nem para encher as paredes com meu nome. Eu só queria escutar. Entender o sistema que meu pai construiu por dentro. Descobri que o problema não era só falha na empresa, era maldade mesmo. Departamentos eram colocados uns contra os outros. Promoções dadas por favoritismo. Funcionários exaustos sendo ignorados. Como se tudo pudesse ser escondido debaixo de tapetes caros. Meu pai não comandava uma empresa. Ele comandava um trono. E Ethan aprendeu direitinho com ele. Um dia, entrei na sala de descanso. Todo mundo congelou, como se eu tivesse interrompido uma reunião secreta. Por favor, eu disse, levantando a mão. Fiquem sentados, vocês estão no intervalo. Uma senhora, uma funcionária da limpeza chamada Rosa, se levantou devagar. Disseram pra gente não sentar quando o senhor Ethan entra. Eu pisquei, surpresa. Bom, isso muda hoje. Ela parecia surpresa, mas também aliviada. Naquela noite, fiquei até tarde, lendo relatórios dos departamentos, revirando arquivos que Ethan tentou esconder. Descobri 3 orçamentos adulterados, um acordo paralelo com um fornecedor duvidoso, e uma lista de funcionários demitidos depois que tentaram denunciar o que estava errado. Não era só ganância. A empresa estava podre por dentro. E se eu não agisse logo, iam colocar a culpa toda em mim quando tudo explodisse. Na manhã seguinte, Ethan entrou no meu escritório sem bater, com uma pasta na mão e aquele sorrisinho venenoso. Quer brincar de CEO? Ele disse. Vamos ver como você lida com uma crise de imagem. Jogou a pasta na minha mesa. Dentro, fotos, e-mails, prints, tudo editado para parecer que eu estava envolvida em escândalos. Você tá brincando? Perguntei, folheando os papéis. Você inventou tudo isso. Pode provar que fui eu? Ele respondeu, com aquela arrogância. Você quer mesmo me destruir tanto assim? Eu só quero o que é meu, ele rosnou. Você nunca foi feita para vencer. Levantei, coloquei as mãos na mesa, olhei bem para ele. Eu não quero vencer, Ethan. Eu quero consertar o que você quebrou. Essa empresa pode mudar vidas. Mas você só vê isso como uma arma. Eu vejo como poder, ele disse. E não vou perder. Ele virou as costas e saiu. Fiquei parada, com o coração acelerado.
Eu tinha subestimado ele. Isso não era só uma briga entre irmãos. Era uma guerra pelo que nossa família deixou para trás. Mas eu tinha uma coisa que ele não tinha: a verdade e coragem para usá-la com o coração. A tempestade veio mais rápido do que eu esperava. Em menos de 2 dias da visita de Ethan, os jornais explodiram com manchetes. Nova CEO envolvida em escândalo com doações. Briga de família expõe podridão em empresa tradicional. Laia Gray, líder ou apenas mais uma riquinha mimada? Não importava que as provas fossem falsas. A opinião pública não esperava explicações. Minha caixa de entrada lotou de mensagens frias do setor de comunicação. Meu celular não parava de vibrar. Acionistas começaram a marcar reuniões de emergência. Alguns funcionários nem olhavam mais na minha cara. Outros cochichavam quando eu passava. Eu mal tinha começado, e já estava perdendo a confiança de todo mundo. No começo, tentei ficar calma. Me dizia que a verdade ia aparecer. Mas, numa noite, sozinha no escritório, eu desmoronei. Tranquei a porta, me encolhi num canto do sofá, e chorei. Chorei feio, em silêncio. Daquele tipo de choro que parece te apertar por dentro. Eu não chorava porque não acreditavam em mim. Eu chorava porque comecei a pensar: e se meu pai estivesse certo? E se eu realmente não fosse feita para esse mundo? Foi quando ouvi uma batida suave na porta. Limpei o rosto rápido, tentando me recompor. Um momento, eu disse. A maçaneta girou, e a porta se abriu com um rangido. De repente, Rosa, a faxineira, apareceu na porta. Ela espiou, viu as luzes acesas, e hesitou. Segurava um copinho de papel com chocolate quente. Pensei que você podia precisar disso. Consegui dar um leve sorriso. Você não precisava ter feito isso. Parecia que precisava. Ela respondeu com carinho, entrando devagar e me entregando o copo. Ninguém nunca me trouxe nada quando chorei aqui. Então achei que talvez alguém devesse quebrar esse ciclo. Algo dentro de mim se partiu de novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi mais leve. Obrigada, sussurrei. Ela sentou na minha frente, juntando as mãos. Quer saber a verdade sobre sua família, senhorita Laia? Levantei os olhos. Ela assentiu com a cabeça. Trabalho aqui há 28 anos. Já vi muita coisa. Vi como seu pai tratava as pessoas. Como Ethan sorria quando precisava delas e esquecia logo depois. Mas você... Ela se inclinou para frente. Você sempre olhou nos meus olhos. Eu não consegui dizer nada. Minha garganta fechou. Você pode se sentir sozinha agora. Ela continuou. Mas você tem algo que eles nunca tiveram. Lealdade conquistada com gentileza. Pisquei rápido, tentando engolir o nó na garganta. Por que você está me ajudando? Porque um dia, alguém me ajudou, quando ninguém mais quis. Ela sorriu. E porque essa empresa não precisa de outro rei. Ela precisa de alguém que cure. Na manhã seguinte, entrei na reunião do conselho, com fogo nas costas e a verdade nas mãos. Deixei eles falarem primeiro, as acusações, as dúvidas, os pedidos para eu renunciar. Um até ameaçou me processar. Quando eles terminaram, me levantei e falei: se alguém aqui puder provar que esses documentos são verdadeiros, eu renuncio hoje. Silêncio. Coloquei os relatórios reais sobre a mesa, os que mostravam os desvios de dinheiro feitos pelo Ethan, a empresa secreta dele, os pagamentos para calar funcionários, que tentaram contar a verdade. Depois liguei o projetor. Um vídeo da segurança, gravado 3 semanas atrás, mostrava Ethan entrando num escritório, que ele jurou nunca ter visitado, colocando um pendrive e copiando arquivos. A data do vídeo batia exatamente com o dia em que os documentos falsos foram criados. A sala ficou muda. A verdade importa, eu disse baixinho. Mas eu não vim aqui para destruir meu irmão. Vim para consertar o que ele quebrou. Olhei pro advogado no fim da mesa. Minha avó me deu essa posição. Não porque eu fosse perfeita, mas porque eu ainda acredito nas pessoas, mesmo naquelas que me machucaram. Por isso, não vou processar o Ethan. Mas ele está suspenso por tempo indeterminado. E vamos abrir uma investigação interna. Alguns ficaram em choque, outros balançaram a cabeça, concordando. Então, o senhor Alpurno, um conselheiro aposentado, levantou devagar. Eu duvidei de você, ele confessou. Achei que era só mais uma idealista com boas palavras, mas hoje, você me lembrou, porque começamos essa empresa.
A voz dele falhou. Não era por poder, era pelas pessoas. Com isso, as coisas começaram a mudar. Ethan não apareceu no dia seguinte. Nem no outro. Mas eu recebi uma carta escrita à mão. Laia. Não espero perdão. Eu não queria só poder, eu queria ser visto. Sempre achei que você tinha o amor, que eu nunca recebi. Mas talvez você só tenha conquistado isso, de um jeito que eu nunca entendi. Espero, um dia, entender. Ethan. Dobrei a carta e coloquei ao lado da bússola. Nem tudo precisa terminar com uma espada. Alguns finais são sussurrados. E alguns começos nascem da graça. O escritório parecia outro agora. Não mais frio, nem silencioso. Parecia acordado. Fazia um mês desde a reunião do conselho. Mesmo com a tempestade ainda pairando. As nuvens abriram um pouco, só o suficiente para a luz entrar. As falsas acusações foram retiradas publicamente. E mesmo que a mídia tenha tentado dizer que foi apenas sorte, quem realmente importava começou a enxergar, através do barulho. Não porque eu lutei com força. Se quiser, posso continuar o trecho daqui. Não foi pelos meus punhos que eu aguentei tudo. Foi porque eu segurei firme com integridade. Mas ainda tinha uma pessoa da qual eu não tinha ouvido nada, meu pai. Desde aquele dia, ele sumiu. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nem mesmo um advogado falando por ele. Parte de mim achava que ele tinha ido embora para lamber as feridas, e passar o resto da vida culpando todo mundo, menos ele mesmo. Mas, numa manhã tranquila de domingo, entrei no meu escritório, e ele estava lá, sentado na cadeira em frente à minha mesa. Mãos juntas, olhos fundos. Eu precisava ver com os meus próprios olhos, ele disse. Ver que você não destruiu tudo. Fiquei em silêncio. Ele parecia mais velho, mais cansado do que eu já tinha visto. A arrogância que ele sempre carregava tinha sumido. Pela primeira vez na minha vida. Ele não parecia o dono da sala. Parecia um homem que perdeu algo importante. Você estava certa, ele disse com a voz baixa. Sobre mim, sobre o Ethan. Sobre como essa empresa deixou de ser sobre pessoas. Eu fiquei observando, sem saber se acreditava nele. Por que agora? Perguntei. Por que voltar? Ele fez uma pausa, e tirou uma foto de dentro do casaco. Era eu e minha avó, eu devia ter uns 12 anos. Tava toda suja de tinta, segurando um desenho feio. E ela rindo como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ela sempre dizia que você ia mudar essa família, ele falou. Mas eu nunca quis acreditar, porque se eu acreditasse, isso queria dizer que eu falhei. Você não falhou, eu disse com calma. Você só construiu tudo do jeito errado. Ele olhou para as mãos. Vim aqui hoje porque preciso dizer algo, algo que nunca disse. Ele levantou os olhos, tinha dor ali, vergonha. Me desculpa, Laia, por tudo. Eu segurei o olhar dele. Uma parte de mim queria rejeitar. Dizer que era tarde demais. Mas lá no fundo, eu sabia. Pessoas machucadas machucam outras, e a cura começa quando uma pessoa decide não devolver a dor. Então eu balancei a cabeça, devagar. Obrigada. Ele se levantou para ir, parando na porta. Não espero nada de você, ele disse. Só precisava dizer isso, antes que eu ficasse sem tempo. Então não fique sem tempo, respondi com carinho. Conserta o que puder. Ainda dá tempo de mudar. Ele não disse mais nada. Só me deu um último olhar antes de sair pela porta. 2 semanas depois, Rosa entrou no meu escritório com uma pasta na mão. O que é isso? Perguntei. Uma lista de todos os funcionários que seu pai demitiu por tentarem falar a verdade. Achei que você ia querer fazer algo sobre isso. Abri a pasta. Li cada nome. E a gente mandou uma carta para cada pessoa, convidando para voltar. Sem perguntas. Não porque eu queria provar algo. Mas porque legado não é sobre sobrenome. É sobre como as pessoas se sentem quando você vai embora. Meses depois, a empresa estava diferente. Não mais brilhante ou chamativa, mas mais quente, mais humana. Ethan nunca voltou. Mas a gente tomou um café juntos, uma vez. Não falamos do passado. Só conversamos. 2 irmãos tentando se entender. Talvez reconstruir. Meu pai continuou distante. Mas um dia recebi pelo correio um recibo de doação. 7 dígitos, no meu nome. Pro abrigo de mulheres onde eu trabalhava antes. Sem bilhete. Sem assinatura.
Só o jeito silencioso dele de tentar fazer melhor. E para mim, aquilo já era o suficiente. Porque no fim, eu não me vinguei. Eu conquistei algo muito mais forte: respeito, paz e um futuro que ninguém pode tirar de mim. Hoje, quando entro naquela sala de reuniões, não escuto mais sussurros atrás de mim. Escuto passos. Passos de gente que confia em mim, para levar todo mundo a um lugar que vale a pena. E tudo isso, porque um dia, um homem olhou para mim e disse: "Você é uma criança inútil." Eles rasgaram meu vestido de noiva, não uma, mas 2 vezes, e no dia mais feliz da minha vida, a pessoa que me colocou no mundo me deu um soco no rosto, na frente de todos. Eu estava sangrando, humilhada e com o coração em pedaços. Mas o que eles não sabiam é que aquele soco não me destruiu, ele me acordou. Meu nome é Erika e eu tenho 28 anos. Nunca imaginei que o dia do meu casamento, o dia que eu sonhava desde menina, se tornaria o palco de um dos momentos mais dolorosos, mas também mais libertadores da minha vida. Enquanto crescia, eu nunca fui a favorita. Minha irmã mais nova, Meera, sempre foi o centro das atenções, linda, ousada, sempre dizendo o que pensava. Nossa mãe, Marcia, a idolatrava tanto que às vezes parecia que eu simplesmente não existia. Eu era quieta, a responsável, a filha simples que focava nos estudos, no trabalho, em manter a paz dentro de casa. Mas a paz, eu aprendi, muitas vezes vem ao custo da sua própria voz. Durante anos, engoli as provocações sutis, as comparações, os comentários maldosos. Meera adorava dizer coisas como: "Você tem sorte de ter um namorado." Doía, mas eu engolia. Trabalhei duro, construí uma carreira estável e segui com minha vida. Então veio o Jake. Desde a nossa primeira conversa, ele me tratou como se eu fosse suficiente, mais do que suficiente. Ele respeitava minhas opiniões, incentivava meus sonhos e me apoiava quando minha própria família não o fazia. Depois de 4 anos incríveis, ele me pediu em casamento. Foi simples, verdadeiro e perfeito. Pela primeira vez na vida, eu senti que talvez, só talvez, eu merecesse ser o centro das atenções. Planejar o casamento foi um sonho se realizando. Escolhemos um lugar calmo nos arredores de Brookhaven, cercado por jardins e luzes suaves. As flores, a lista de convidados, a música, eu me envolvi em cada detalhe. Mas nada era mais importante para mim do que o vestido de noiva. Desde adolescente, eu sonhava em caminhar até o altar com um vestido branco que fosse mágico. Passei meses economizando e finalmente escolhi uma peça de designer feita à mão, camadas de tule macio, renda personalizada e os detalhes mais delicados em pérolas que eu já tinha visto. Não foi barato, mas valeu cada centavo. Jake sorriu quando mostrei para ele e disse: "Se é esse que faz você se sentir uma rainha, então é o vestido perfeito." Claro que Meera teve algo a dizer quando viu. Ela riu e disse: "Está ok, eu acho. Mas você não acha que é um pouco demais para alguém tão discreta como você?" Eu ignorei. Passei a vida tentando a aprovação deles. Não mais. Esse casamento não era sobre o julgamento deles. Era sobre amor, esperança e um novo começo. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Conforme o grande dia se aproximava, o ar ao meu redor ficava carregado de excitação, e algo mais que eu não conseguia nomear. Uma ansiedade inquieta me seguia. Não apenas por querer que tudo fosse perfeito, mas pela presença da minha família. Especialmente Meera. Ela tinha voltado para casa uma semana antes da cerimônia, e embora sorrisse nas fotos e conversasse com educação, havia sempre uma aspereza por trás das palavras, como uma lâmina escondida sob veludo. Em um momento, enquanto revisávamos os arranjos das mesas, ela se inclinou e disse, com uma voz doce que mal disfarçava o veneno: "Você sabe, sinceramente, estou surpresa que o Jake tenha feito isso. Você não é exatamente o tipo de mulher com quem os homens sonham em se casar." Fiquei paralisada, chocada. Queria responder, me defender. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, nossa mãe, Marcia, entrou na sala. Ela não repreendeu Meera. Ela nunca fazia isso. Em vez disso, colocou a mão no ombro dela e disse, com um sorriso caloroso: "Ah, querida, você sempre sabe como aliviar o clima." Engoli minha frustração e voltei minha atenção para o quadro de organização do casamento à minha frente. Por anos, essa era a dinâmica. Meera me diminuía e Marcia ria, ou pior, elogiava a sinceridade da filha mais nova.
O que mais doía não eram só as palavras delas, era a aliança que faziam contra mim. Não importava o quanto eu me esforçasse, o que eu conquistasse, o quanto eu trabalhasse duro para agradá-las. Eu era sempre aquela em quem elas olhavam, não para quem elas olhavam. Mas eu tinha Jake, eu tinha a família dele, a mãe dele, Vivienne, era tudo que a minha nunca foi, gentil, sábia, verdadeiramente acolhedora. Durante a degustação do cardápio, quando ela percebeu o quanto eu estava encantada com tudo, pegou minha mão e disse: "Você não precisa ser perfeita para todo mundo, Erika, basta ser feliz por você mesma." Ainda assim, era difícil me manter de pé com os ataques sutis e constantes de Meera. Na sessão de fotos pré-casamento que fizemos na catedral, Meera apareceu sem ser convidada. Ficava sempre na borda do quadro, fazendo caretas de desaprovação. Pedi com calma que ela se afastasse. Ela riu. "Relaxa, só tô garantindo que suas fotos não fiquem entediantes demais." Mais tarde, naquela mesma noite, vi Meera mexendo no celular, rolando fotos minhas com o vestido de noiva. Ela deu zoom em uma das imagens e murmurou, achando que eu não estava ouvindo: "Será que isso combina mesmo com você?" Eu a encarei, direto nos olhos, e não disse uma palavra. Eu não daria a ela o gosto de saber que me afetou. Mas, por dentro, senti um arrepio e um aviso silencioso. Marsha também começou a agir de forma estranha. Durante os ensaios gerais, estava distante, ausente. Parecia mais preocupada com a disposição dos convidados da Meera do que com os meus próprios planos. No jantar, sussurrava para os parentes o quanto achava que a cerimônia estava ficando exagerada demais. Tentei ignorar, quis acreditar que, de alguma forma, elas mudariam de ideia. Que no dia do casamento, talvez estivessem orgulhosas de mim. Eu não fazia ideia de como estava errada. A manhã do meu casamento chegou envolta em nervosismo e alegria. O sol nasceu suave sobre Brookhaven, lançando uma luz dourada sobre o jardim onde a cerimônia aconteceria. Minhas damas de honra já estavam se preparando na suíte delas, enquanto eu caminhava até o meu camarim, um espaço reservado só para mim, calmo, íntimo. Meu coração batia acelerado. Hoje eu finalmente vestiria o vestido, aquele que imaginei por tantos anos. Mas, ao chegar na porta, algo inesperado aconteceu. Quando girei a maçaneta, a porta se abriu por dentro. Parada ali, como se não fosse nada demais, fechando casualmente o zíper da bolsa e com um sorriso estampado no rosto, estava Meera. "Meera, o que você tá fazendo aqui?" perguntei, confusa. No mesmo instante, em alerta. Ela deu de ombros, fingindo inocência. "Ah, pensei que fosse o banheiro. Esse lugar tem um layout bem confuso, né?" O tom era leve, quase debochado. Meu coração acelerou enquanto eu passava por ela. Algo dentro de mim caiu. Enquanto se afastava, ela ainda lançou por cima do ombro: "Meio caído esse quarto, né? Mas, pensando bem, combina com você." Assim que entrei, o ar me faltou. Meus olhos se fixaram no espaço onde, no dia anterior, meu vestido de noiva havia sido cuidadosamente pendurado. Agora, ele estava rasgado, arruinado. A seda desfiada, cortada em linhas irregulares, como se tivessem sido feitas com raiva. Cambaleei até ele, sem conseguir respirar. As pérolas bordadas à mão estavam espalhadas pelo chão como se fossem pedaços da minha esperança, despedaçados. Fiquei paralisada. O quarto parecia se fechar ao meu redor. Um membro da equipe do local colocou a cabeça pela porta e, ao ver a cena, engasgou. "Meu Deus, o que aconteceu aqui?" Eu não sei", respondi, com a voz trêmula. "Estava tudo perfeito ontem. A Meera, ela acabou de sair daqui." A expressão da funcionária mudou imediatamente. "Ela nos disse que estava preparando uma surpresa para você. Pediu alguns minutos a sós. Todos saíram." Eu não precisava de mais provas. A verdade já estava congelada dentro de mim. Com os dedos tremendo, peguei o celular e desquei o número de Meera. "E agora?" Ela atendeu, com aquele tom casual e irritantemente calmo. "Você entrou no meu camarim. Você destruiu o meu vestido." Minha voz quase saiu firme. "Você ainda tá nisso? Aquele vestido era horrível mesmo", respondeu, rindo com desdém. "Talvez isso seja um castigo divino pela sua arrogância." "Por quê? Por que você faria isso? O que eu fiz para merecer?" "Ai, que dramática." Ela zombou. "E você tem provas? Vai lá,
Me acusa na frente de todo mundo. Quero ver como isso vai acabar. E desligou. Fiquei ali, em silêncio, ainda segurando o celular com força. Meu sonho, o símbolo da minha jornada, da minha alegria, da minha identidade, tinha sido destruído. Por alguém que compartilhava o mesmo sangue que eu. Eu queria gritar, desabar. Mas então uma batida suave na porta. Era Vivien. Ela entrou, olhou para o vestido destruído e sem hesitar, veio até mim. Erika, quem fez isso? Eu não precisei responder. Ela viu nos meus olhos. Por um momento, ficou em silêncio. Depois, colocou a mão suavemente sobre meu ombro e disse: eu tive um pressentimento de que algo assim poderia acontecer. Por isso, eu trouxe outra coisa. Algo que usei no dia do meu próprio casamento. Não é apenas um vestido. É um pedaço da minha história. A encarei, confusa. Você trouxe um reserva? Vivien assentiu com um sorriso leve. É um vestido de alta costura, seda italiana, bordado com cristais. Custou mais de $400 mil na época. Preservamos ele com todo cuidado ao longo dos anos. Sempre imaginei que um dia passaria adiante para alguém que realmente merecesse, que o valorizasse. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vivien, eu não sei o que dizer. Ela sorriu. Então não diga, apenas diga sim. Vista-o. Caminhe até o altar com a cabeça erguida. Não deixe ninguém roubar sua luz hoje. E assim, a esperança voltou. Não pelo sonho que eu achava que precisava viver, mas pelo gesto de uma mulher que acreditou em mim, quando nem a minha própria mãe acreditou. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e disse: vamos fazer isso. O sol já estava alto, derramando luz dourada através dos vitrais da capela ao ar livre, enquanto uma música suave ecoava pelo ar. Meu coração batia como um tambor sob minhas costelas. Mas, curiosamente, uma calma estranha começou a me invadir. Eu havia chorado, eu havia lamentado o vestido que escolhi com tanto carinho. Mas agora, diante das grandes portas de madeira, pronta para caminhar até o altar, eu não pensava no que havia perdido. Eu pensava no que ainda permanecia comigo, o amor, a dignidade e a força de superar tudo aquilo. Meu pai, Thomas, estava ao meu lado, com os braços estendidos e os olhos brilhando de emoção. Ele me olhou e disse em voz baixa: você está deslumbrante. Lhe dei um pequeno sorriso. Não é o vestido que planejei usar, mas talvez seja exatamente o que eu precisava. As portas se abriram lentamente. Revelaram fileiras de convidados atentos, pétalas delicadas espalhadas sobre o caminho de pedra. Ao fundo, Jake, minha rocha, meu amor, esperando por mim. Alto, firme em seu terno cinza sob medida, ele me olhava com intensidade. Vi sua respiração falhar quando seus olhos encontraram os meus. O vestido herança de Vivien reluzia como luar. A seda italiana abraçava minha silhueta com elegância real, e os detalhes em renda ao longo das mangas e da bainha dançavam a cada passo. O trabalho em cristais no corpete refletia a luz do sol em pequenos brilhos delicados que se espalhavam pelo corredor. Um longo véu de renda arrastava-se suavemente atrás de mim, e no topo da minha cabeça repousava a tiara que Vivien colocará em minhas mãos momentos antes, sussurrando: você merece se sentir como uma rainha. Enquanto eu caminhava, os suspiros discretos dos convidados ecoavam ao redor. Mas meu olhar permaneceu firme até cruzar a primeira fileira, e então, eu a vi. Meera, sentada à esquerda, ao lado de Marcia. O rosto de Meera estava congelado em pura incredulidade. Sua boca entreaberta, os olhos arregalados. Ela esperava que eu entrasse humilhada, talvez com um vestido improvisado. Mas eu entrei como uma rainha. Marcia, ao lado dela, mantinha o rosto neutro e legível, mas eu percebi, ela apertava com força a borda do assento. Ao chegar ao altar, Jake segurou minha mão. Sua voz era baixa, derretendo o momento. Você é a coisa mais linda que eu já vi. Sob o véu, sorri. Você nem imagina a manhã que eu tive. Ele riu baixinho e apertou minha mão de volta. A cerimônia começou. E mesmo que o peso da manhã ainda estivesse em meus ombros, eu fiquei firme, apoiada no amor de Jake, na força silenciosa de Vivien. Trocamos votos sob a luz dourada do sol, rodeados por flores e música suave. E quando o oficiante nos declarou marido e mulher, nos beijamos com ternura. Um beijo que era mais do que um gesto, era uma promessa. Nada nos quebraria. Nos viramos para sair,
mãos entrelaçadas, enquanto pétalas caíam no ar como bênçãos. Ao passarmos por Meera e Marcia, eu a vi Meera, torcendo a ponta do lenço até rasgá-lo. Seu rosto estava pálido, os lábios trêmulos. Mas eu não olhei para ela para me gabar. Não era por vingança. Eu continuei de cabeça erguida. Aquele dia não era sobre revanche, era sobre reivindicar minha alegria. Eu tinha todos os motivos para desmoronar. Mas não desmoronei. Eu apareci, eu me mantive firme. E escolhi o amor em vez da amargura. O jardim se transformou em um sonho à luz do entardecer. Quando a recepção começou, luzes cintilantes pendiam acima da mesa principal, refletindo a beleza da hora dourada. Uma música suave flutuava no ar. Risos e o tilintar de taças preenchiam o espaço. Os convidados se misturavam, alegres, enquanto garçons passavam com bandejas de hors d'oeuvres e taças de espumante. Por um momento, tudo parecia um conto de fadas. Mas, no fundo, eu sabia, a tempestade ainda não tinha passado. Jake e eu tínhamos acabado de tirar as fotos em grupo, e eu estava no centro da área da recepção, conversando com alguns de seus familiares. Ainda vestia o deslumbrante vestido de Vivien, que parecia ter esperado todos aqueles anos apenas por mim. Os elogios não paravam de chegar, e eu sorria com humildade, até que notei Meera. Ela estava parada de braços cruzados, o rosto duro, os olhos em chamas. De repente, ela avançou com fúria. Por que você está usando um vestido tão luxuoso? Ela perguntou alto o suficiente para que os convidados próximos escutassem. Esse véu, essa tiara, esse vestido, quem você pensa que é? As conversas ao redor cessaram como se alguém tivesse desligado o som. Você não deveria ser a única se destacando, ela continuou, a voz ganhando volume. Eu sou a bonita da família, sempre fui, e agora olha para você exibindo algo que nunca foi seu. Tentei manter a compostura, apesar de sentir a tensão se espalhar feito eletricidade pela multidão. Meera, eu falei com firmeza, você já destruiu o meu vestido hoje de manhã, por que continua com isso? Ela deu um passo mais perto, os olhos transbordando ressentimento. Você quer dizer aquele trapo que você chamava de vestido, nem valia a pena salvar. Abri a boca para responder, mas não tive tempo. Na frente de todos, Meera se abaixou e agarrou a bainha do meu vestido. E então, com um puxão violento, rasgou o tecido. Um suspiro coletivo ecoou ao redor. O som do rasgo cortou o silêncio como uma lâmina. Ela puxou com tanta força que a parte inferior da saia de seda caiu danificada além de qualquer reparo. Rendas bordadas, fios delicados e cristais preciosos espalharam-se pelo chão como cacos de um sonho. Fiquei paralisada, atordoada, incrédula. Lágrimas brotaram nos meus olhos, não só pela destruição do vestido, mas pela frieza com que ela fez aquilo, sem vergonha, sem um pingo de remorso, na frente de Jake, da família dele, de todos os nossos convidados. Eu não podia mais ficar calada. Dei um passo à frente, minha voz embargada de fúria. Qual é o seu problema, Meera? Esse vestido vale $400.000. A Vivien confiou em mim, e você o destruiu, de novo. Antes que ela respondesse, uma voz aguda cortou o ar como uma lâmina. Como você ousa falar com a sua irmã desse jeito? Gritou Marcia, abrindo caminho entre os convidados. Ela chegou até mim num piscar de olhos. Mãe, ela rasgou meu vestido de novo, disse, recuando, chocada com o que estava ouvindo. Mas Marcia não parou. Você acha que é uma princesa agora, usando o vestido de outra mulher? E ainda por cima falando assim com a sua própria irmã, no dia do seu casamento? E antes que eu pudesse reagir, ela levantou a mão e me deu um soco. Direto no rosto. Uma dor aguda e ardente explodiu no meu nariz. Cambaleei para trás, me agarrando à beirada de uma cadeira. O sangue começou a escorrer. Minha visão se turvou, não pela força do golpe, mas pelo choque. Por um momento, o mundo ficou em silêncio absoluto. Alguns convidados gritaram. Jake correu até mim, chamando meu nome, desesperado. Coloquei a mão no nariz, sentindo o calor do sangue escorrer entre meus dedos, sem conseguir sequer chorar. Você está louca? Jake rugiu para Marcia, me envolvendo com o corpo. O que diabos há de errado com vocês duas? Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Jordan, o gerente do local, apareceu correndo. Seu olhar caiu sobre mim, ele viu o sangue, e então se voltou para Meera e Marcia,
com o rosto tenso e pálido. Estou chamando a polícia. E uma ambulância também, disse ele com a voz firme. Isso termina agora. Em poucos minutos, luzes vermelhas e azuis começaram a piscar nos portões do local. O som das sirenes cortou o silêncio como um sino de alarme. Os convidados recuaram, murmurando em choque, alguns com celulares nas mãos, outros paralisados em incredulidade. Jake segurava minha mão com força enquanto eu estava sentada em uma cadeira, uma toalha úmida pressionada contra meu nariz por uma funcionária do buffet. O sangramento havia diminuído, mas a dor ainda latejava, não apenas por causa do golpe, mas pelo que ele simbolizava. Minha própria mãe me bateu. Em público. No dia do meu casamento. 2 policiais uniformizados e um par de paramédicos entraram rapidamente. Jordan, o gerente do local, os guiou até mim. Os paramédicos foram os primeiros a se aproximar, um deles ajoelhou-se ao meu lado com um profissionalismo calmo. Vamos verificar se há inchaço e garantir que não houve fratura, disse ele suavemente, iluminando meu rosto com uma pequena lanterna. Está se sentindo tonta? Balancei a cabeça. Estou bem, só dolorida. Não quero ir ao hospital. Por favor, me atendam aqui mesmo. Ele assentiu em compreensão e começou a limpar cuidadosamente o ferimento. Perto dali, os policiais já estavam isolando Meera e Marcia da multidão. Meera estava inquieta, com o rosto contorcido entre desafio e pânico. Marcia, por outro lado, parecia orgulhosa, como se sua agressão tivesse sido justificada. Ela provocou, gritou Marcia quando um dos policiais começou a interrogá-la. Ela insultou a própria irmã. Jordan deu um passo à frente, firme. Aquela mulher, a mãe, deu um soco no rosto da noiva, e a outra, a irmã, rasgou o vestido de casamento na frente de todos. Temos várias testemunhas oculares e câmeras de segurança. Um segundo policial se aproximou de mim, com um bloco de anotações na mão. Senhora, sinto muito que esteja passando por isso hoje. Gostaria de prestar queixa? Jake apertou minha mão. Olhei para os restos do tecido rasgado ainda grudados na minha saia. O sangue seco no véu. Os olhares incrédulos dos convidados. E então assenti, com a voz firme. Sim, quero registrar uma queixa formal por agressão e danos materiais. Tenho testemunhas, e quero que isso fique documentado. Os policiais não perderam tempo. Meera foi a primeira a ser algemada. Você só pode estar brincando, gritou. Era só um vestido idiota. Jake a interrompeu com a voz gelada. O vestido ao qual ela está se referindo valia mais de $400 mil. E nem foi o primeiro que ela destruiu hoje. Marcia foi a próxima. Tentou recuar, gritando. Você não pode me prender, eu sou a mãe dela. Sim, eu disse alto, para que todos pudessem ouvir, e hoje você mostrou exatamente que tipo de mãe é. Alguns convidados soltaram suspiros. Câmeras de celular dispararam. Parentes cochicharam entre si, outros simplesmente desviaram o olhar, desconfortáveis. Mas ninguém tentou defendê-las, não dessa vez. As portas da viatura se fecharam com um clique metálico, e as luzes vermelhas e azuis começaram a desaparecer pelo caminho. Fiquei sentada, o coração pesado, mas o peito erguido. Eu havia me defendido. Eu disse a verdade. Pela primeira vez, o mundo escutou. Os paramédicos terminaram de cuidar do meu rosto. Um deles me entregou um espelho. Meu nariz estava vermelho, levemente inchado, mas não quebrado. Olhei para meu reflexo, e vi mais do que uma noiva machucada. Vi uma mulher que se recusava a ser silenciada novamente. Jake se inclinou e beijou minha testa. Você é incrível, sabia? Ele sussurrou. Eu só fiz o que precisava ser feito e respondi baixinho. Eles rasgaram o vestido, mas não conseguiram rasgar minha dignidade. O tribunal estava em completo silêncio, exceto pelo som ritmado do martelo do juiz e o leve embaralhar de papéis. Já se haviam passado 6 semanas desde o casamento, 6 semanas cheias de depoimentos, entrevistas, documentos legais e reflexões intermináveis. Eu não voltei à casa da minha família desde aquele dia. Também não recebi nenhum pedido de desculpas nem de Marcia, nem de Meera. A essa altura, eu nem esperava mais. Jake estava ao meu lado no tribunal, sua mão firme sobre a minha. Vivian sentava-se logo atrás, na galeria pública, o olhar calmo fixo à frente, sempre impecável, sempre presente. Ela me acompanhou em todas as reuniões com meu advogado,
nas audiências preliminares e nas consultas para avaliar o valor do vestido destruído. A promotoria foi clara e objetiva. 2 acusações contra Meera: destruição intencional de propriedade e conduta desordeira. Uma acusação grave contra Marcia: agressão agravada em ambiente público, com múltiplas testemunhas oculares. E havia a questão dos danos. O custo financeiro do vestido de alta costura que Meera destruiu, não uma, mas 2 vezes. Vivian testemunhou sobre o valor da peça, apresentando documentação profissional que provava que o vestido foi comprado originalmente por mais de $400 mil, feito com seda italiana rara e renda de cristal Swarovski. As imagens de segurança do local, que Jordan sabiamente preservou, foram apresentadas como prova. Mostravam Meera se aproximando de mim e rasgando o vestido. Mostravam Marcia me agredindo no rosto. O tribunal viu tudo. Meera tentou se fazer de vítima. Seu advogado argumentou que foi uma reação emocional, que ela se sentiu ofuscada e agiu no calor do momento. Mas o juiz não se comoveu. Marcia foi ainda pior. Quando perguntada se sentia remorso, ela dobrou a aposta. Ela envergonhou nossa família, disse, apontando para mim. Ela precisava aprender a ter respeito. O juiz se inclinou, com os olhos penetrantes. Senhora Marcia, o que a senhora fez não foi disciplina, foi agressão, e cometida em público, no dia do casamento de sua filha, e até agora, a senhora não demonstrou nenhum arrependimento. Quando o veredito foi lido, prendi a respiração. Meera foi condenada a 3 meses de prisão e obrigada a pagar integralmente a indenização pelo vestido destruído, com parcelas estruturadas a serem descontadas diretamente de sua renda. A sentença de Marcia foi mais dura: 1 ano de prisão, aulas obrigatórias de controle da raiva, e uma ordem judicial proibindo qualquer contato comigo sem aprovação prévia e por escrito do tribunal. O martelo bateu. E estava encerrado. Soltei um suspiro lento, não de alívio, mas de resolução. Não se tratava de vingança, era sobre finalmente ser ouvida, depois de uma vida inteira sendo silenciada. Do lado de fora do tribunal, os repórteres aguardavam uma declaração. Dei a eles apenas uma frase antes de ir embora. Eles rasgaram meu vestido, machucaram meu rosto e tentaram quebrar meu espírito, mas tudo o que conseguiram foi me libertar. Nas semanas seguintes à sentença, percebi que estava respirando diferente. Mais fundo, mais livre. Como se o peso que carreguei por anos tivesse, finalmente, sido tirado. Nenhuma ligação da minha mãe. Nenhuma mensagem da minha irmã. Nenhuma tentativa manipuladora de fingir que ainda havia algo a ser consertado. O silêncio foi estranho no início. Era tudo calmo, e nessa paz, comecei a me reconstruir. Vivian, sempre graciosa e serena, sugeriu que eu tirasse um tempo para me recuperar emocionalmente. Mas, em vez disso, perguntei se poderíamos visitar seu depósito, o lugar onde sua preciosa coleção de noivas era guardada. Lá dentro, encontramos não apenas esboços, amostras de tecido e vestidos preservados, mas também memórias. Vivian já sonhou em abrir uma boutique, mas a vida a levou por outro caminho. Quando eu disse a ela que queria dar vida àquele sonho novamente, não só por ela, mas por mim também, ela não hesitou. Naquele mesmo mês, assinamos o contrato de aluguel de um pequeno estúdio em Brookhaven. Pintamos as paredes de um branco pérola suave, instalamos prateleiras sob medida para rendas, sedas e cristais, e montamos um espaço de prova que parecia um verdadeiro santuário. Juntas, batizamos o lugar de Second Bloom Bridal, um tributo à ideia de que a beleza pode florescer novamente, mesmo após a devastação. Jake ajudava nos fins de semana, mesmo conciliando com seu próprio trabalho. Ele estava orgulhoso de mim, sempre que me olhava. Não era só com amor, era com admiração. Nos mudamos para nossa nova casa e, embora simples, ela era cheia de calor, risos e a promessa de um futuro livre das dores do passado. A primeira noiva que entrou no estúdio me lembrou de mim mesma. Ela era reservada, insegura sobre sua beleza, segurando uma foto de um vestido dos sonhos que achava não poder pagar. Eu escutei sua história, suas inseguranças, sua esperança, e então, ajudei a criar algo só para ela, algo que a fez se iluminar quando se olhou no espelho. Nunca vou esquecer como seus olhos se encheram de lágrimas quando disse: "Eu nunca me senti tão confiante antes." Foi nesse momento que entendi, aquilo era mais do que um negócio, era cura. Cada vestido que eu criava, cada noiva que eu empoderava,
Era como costurar por cima de uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Eu não estava apenas ajudando outras mulheres a se reconhecerem, eu estava me reconhecendo também. Um dia, ao fechar a loja e sair sob a luz suave do sol da tarde, Jake me esperava na calçada com 2 xícaras de café e um sorriso cúmplice. Como está minha estilista de noivas favorita hoje? Perguntou, inclinando-se para me beijar. Exausta, eu ri, mas daquele jeito bom, de alma leve. Ele me entregou minha xícara, e enquanto caminhávamos de mãos dadas para casa, olhei para o céu e me senti, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente inteira. É estranho como a vida dá voltas. Um dia que começou com seda rasgada e autoestima despedaçada se transformou no início de algo extraordinário. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se tudo tivesse dado certo. Se Meera não tivesse rasgado meu primeiro vestido. Se Marca não tivesse levantado a mão contra mim na frente de 100 pessoas. Será que eu ainda teria encontrado forças para dizer chega? Será que eu ainda teria percebido o poder de me escolher? Eu não carrego mais amargura, não porque esqueci. Mas não porque eu esqueci, porque eu superei. Eu construí algo real a partir das ruínas que eles deixaram para trás. Transformei a dor em arte. Cada ponto que costuro em um vestido de noiva, cada design que crio, nasce do fogo onde tentaram me afogar. E aquele vestido, a herança de Vivien, agora está exposto logo na entrada da Second Bloom Bridal. Não está à venda, está ali como símbolo. Um lembrete de que, quando alguém tenta destruir você, sua resiliência pode se tornar o seu maior amor. Abaixo da vitrine, há uma pequena placa que diz: este vestido já foi usado por uma noiva que se manteve firme quando tentaram derrubá-la. Sua história nos lembra que a dignidade não pode ser desfeita. A comunidade onde antes eu me sentia invisível agora me enxerga, não como filha, irmã, ou sombra de alguém, mas como Erika, a mulher que se levantou, falou, e transformou a dor em propósito. Marcia ainda cumpre sua pena. Meera, ouvi dizer, teve dificuldades para conseguir emprego depois que seu histórico se tornou público, mudou-se de estado, e pelo que sei, leva uma vida discreta. Mas eu não falei com nenhuma delas. E a verdade é, eu não preciso. Porque, no fim, elas perderam muito mais do que eu perdi. Perderam a chance de crescer, refletir, amar. E eu ganhei a mim mesma. Às vezes, as noivas me perguntam, você sempre amou casamentos? Eu sorrio, porque a resposta é cheia de camadas. Digo a elas que nem sempre acreditei que eu merecia vestir algo tão bonito, tão simbólico. Mas um dia, eu caminhei até o altar vestindo algo que não escolhi, e percebi que havia me tornado mais forte do que jamais imaginei. E agora, toda vez que uma mulher entra no meu estúdio duvidando do seu valor, achando que não é suficiente, eu a guio até o espelho, ajusto a renda, levanto o queixo dela e digo: você não precisa esperar que alguém te faça se sentir especial, você já é. Eles rasgaram meu vestido. Eles machucaram meu corpo. Mas nunca puderam tocar o meu espírito. Eu sou Erika, tenho 28 anos, e este é apenas o começo de tudo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Compartilhar minha história não foi fácil, mas espero que ela tenha lembrado alguém que, não importa quanta dor tentem jogar sobre você, você pode superar. Se essa história te tocou ou te deu força de alguma forma, curta este vídeo, deixe um comentário contando o que sentiu e inscreva-se no canal para ouvir mais histórias reais e poderosas. Seu apoio significa um mundo para mim. E me ajuda a continuar contando histórias que importam. Nos vemos na próxima!